Olá, amigo. Mais um vídeo para a playlist do qual foi o melhor amplificador de potência clássico nacional. Então esse vídeo aqui vai ser um vídeo sobre considerações sobre os 4 equipamentos, né? Eu obtive eles todos em, digamos que, mau estado, né? E para fazer esses vídeos, né, dessa playlist, eu tive que deixar eles em condições de uso, né, em condições de eles suportarem, né, todos os testes de estresse que eu fiz neles, né. Então, nesses testes eles são muito exigidos, né, e tem que estar tudo ok para que ele não danifique, né. Então, começando aqui pelo gradiente A1, tá? Então, isso aqui foi o que eu troquei daquele amplificador, né? Vou colocar aqui na mesa. Então, troquei até a parte de parafuso, né? De emparafusamento. Então, troquei resistores, troquei capacitores, né? Capacitores esses aqui eles caem as perninhas, né? Então tem que, o terminal dele cai fora, então tem que trocar, né? Porque de repente, por um caso de um capacitor desses, acaba oscilando o circuito, né? E danificando os transistores de saída, né? Então foram trocados vários diodos também, tá? Vários resistores aqui troquei, esses aqui são de carvão, alguns de metal filme, né? Então, as pontes retificadoras, elas eram bem fracas, eram de 10 amperes, né? Às vezes acontecia algum problema, elas entravam em curto. E se o fusível lá da traseira do equipamento estivesse errado, queimava o transformador, né? Esse aqui acho que é de 400 volts, 10 amperes, né? Então, algumas chaves aqui eu troquei. Esse conector aqui eu resolvi eliminar, né? Coloquei uma tampinha. Isso aqui era uma viagem que a Gradiente inventou lá, de colocar isso aqui no equipamento para a gente poder ligar um banco capacitivo externo, né? Então, nos vídeos lá do Ripple já ficou bem provado que 20 mil microfarads por canal para 200 watts já está bem bom, né? Então não precisava disso aqui. Isso aqui nunca foi um projeto que não saiu do papel, tá? Bornes de saída, né, eles acabavam sendo batidos e quebravam, né. Aqui tem os trimpotes. Esses trimpotes aqui são muito antigos, tem que trocar eles porque eles dão mau contato e pode causar algum problema, né. Então esse tipo de trimpote tem que trocar, tá. Tem alguns fios aqui do VU, tá. Então o VU do gradiente Model A1, ele é alimentado pela mesma fonte que alimenta a placa de proteção. E se tem algum LED com problema, o relé de saída do A1 desliga. Então a gente tem que fazer com que o VU esteja com boa saúde, digamos assim, para que a placa do relé não seja desligada, né? Porque se dá sobrecarga na placa do VU, desarma o relé, tá? Então é um falso overload, né? Então acontecia muito isso, LED em curto, né, fazia a placa do relé desarmar. Então, aqui os resistores de emissor, eu acho que esse aqui era um 10% de tolerância, então eu resolvi trocar. Então os capacitores, não dá para confiar em capacitor lá dos anos 70, né, esse aqui é de 79, vejam ali a data, então não tem como confiar nesse tipo de capacitor com essa idade, né. Até tem uns aqui, um Zelna, né? Se for medir, até a capacitância está certa, tá? Mas tem que trocar tudo. Com essa idade, né? A idade dele está escrita aqui do lado. Muita gente acha que a idade do capacitor é essa aqui, 84. Não é, tá? A idade do capacitor está aqui do lado. Então esse aqui é um capacitor de 79, ó. Então não adianta, né? Ele já está vazado, né? Geralmente eles estão todos vazados, né? Então olha só, todo esse banco capacitivo aqui está vazado, tá?
Então, o que causa isso? Esse óleo que sai daqui desses buracos do capacitor, ele contamina aqui as placas da fonte, tá? E essa contaminação faz com que as trilhas caiam, né? As trilhas ficam soltas, ó, tá? Então corrói aqui, e também esse óleo corrói o chassi do amplificador. O chassi, o zinco lá, ele acaba tirando o zinco do chassi, tá? Então, capacitor, mesmo que a gente não vá usar o amplificador, a gente tem que trocar eles, porque eles vão vazar, o óleo vai pingar em algum lugar, e esse óleo é corrosivo, ele danifica as coisas onde ele pinga, tá? Então não é só o fato de trocar para fazer funcionar. Mesmo que a gente vá manter o vintage com a gente guardado sem usar, tem que trocar esses capacitores, porque esse óleo vai danificar alguma coisa, tá? Inevitavelmente. Então olha só essas placas aqui, né? Ó, as trilhas já tudo enfraquecida, né? Então aqui foi tirado um pouco da oxidação, mas olha, então dependendo do tempo ele acaba com essas trilhas aqui, tá? O óleo que vaza dos capacitores. O óleo vaza aqui em cima, né? E ele vai se espalhando pela placa e vai danificando tudo, né? Então tem que trocar essas coisas, né, pra gente ter um amplificador confiável, né. Aqui foi do PA 1800D, tá? Ele é bem mais novo, né, então o PA 1800D eu não precisei trocar os capacitores da fonte, tá? Eles estavam bons, eles estão bons ainda, tá? Mas daqui a alguns anos, de repente, se eu ficar com esse amplificador, eu vou trocar esses capacitores para evitar que eles vazem dentro do amplificador, né? O capacitor de fonte, a gente tem que pensar que nem uma pilha no controle remoto, né? De tempo em tempo tem que trocar, senão ela vai vazar e vai estragar alguma coisa, né? Então aqui do PA 1800D eu troquei algumas coisas para justamente ele ficar, né, confiável para os testes, tá? Os capacitores de fonte dele não foi preciso, né? É o único que eu não troquei os capacitores de fonte, mas eles estão ok. Esse aqui, ó, é o fiozinho aquele que fumaciou, né, no teste de potência, tá? Então olha aí, ó. Bom, próximo. Aqui do gradiente HA2, tá? Eu também, né, os capacitores da fonte estavam ruins, né? Aqui nesse aqui tinham uns outros capacitores mais novos, mas eu acabei eliminando tudo, tá? Eu consegui colocar eles por baixo do amplificador. Aqui acontece a mesma coisa, o óleo vaza, ele sai dessas canecas, né? Tem um buraquinho aqui no meio, ó. Então mais cedo ou mais tarde o óleo vai aparecer no chassi e vai começar a corroer o chassi do amplificador. Então vou mostrar aqui que eu troquei do gradiente HA2. Tá. Então troquei essas coisas aqui, os capacitores e eletrolíticas, né? Não tem como confiar neles. Esse aqui é de 85. 4 de 85. Geralmente a data do capacitor mais novo do aparelho é mais ou menos a idade do amplificador, né, do aparelho. Então eu troquei aí uns resistores, uns parafusos, né. Esses trimpotes tem que trocar também, não dá para confiar neles, tá? Com essa idade eles acabam oxidando, né? São trimpotes abertos. Então fiz essas trocas aí, né? Alguns fiozinhos. Tá? Os fiozinhos acabam se tornando quebradiços, veja. Ó, começam a quebrar a capa, né? E a gente tem que trocar. Então vamos aqui pro Polivox PN5000, tá? Eu também aqui troquei os capacitores dele, tá? Antes que eles vazem.
Então ainda tão bons, eu medi aqui, né? Porém é bom não arriscar, né? E do circuito eu troquei essas coisas aqui, tá? Eu troquei bastante fio, os fios do PM5000 acabaram ficando assim, ó, quebradiços, né? Então alguns fios eu tive que trocar. Então alguns capacitores, trim-pot, né? Tem que trocar. Resistores estavam torrados, né? Troquei aqui os conectores de entrada. Chaves seletores, aquelas da intensidade do VU e da sensibilidade, se despedaçaram, né? Então eu jampeei elas. Eu fixei no nível normal, né? Deixei fixo. Os capacitores, ó, inchados, ó. Então não tem como fazer teste com amplificador, né, com os capacitores nesse estado, né? Então fiz essas intervenções aqui, né? E quanto aos transistores, tá? Todos eles, esses amplificadores aqui, eu consegui os transistores de saída, tá, originais, tá? Por exemplo, o PM5000 já estava com os transistores originais, né? O gradiente H2 faltava uns 3 transistores originais, eu consegui, né? Então ficou basicamente original. Só para constar, os drivers do PM5000 são originais, né? E os transistores de saída do H2, né? Todos os drivers deles são os originais, né? Então o H2 ficou com os drivers originais e os transistores de saída originais, tá? O PA1800D também, né? Os drivers são os tipo 31, né? E os transistores de saída são todos originais desse PA1800D que eu analisei. Aqui do Gradiente Model A1, né? Também ele está com todos os testes foram feitos com drivers originais, né? E transistores de saída originais, aqueles transistores da Toshiba, né? De 12 MHz, né? Então basicamente é isso, né? Essas mudanças que eu fiz aqui não foram para melhorar o aparelho, né? Foram para deixar o aparelho em condições de uso, foram para deixar eles com as características originais, né? Então essas trocas aqui não foram no sentido de fazer upgrade no equipamento, né? Elas foram só no sentido de deixar os equipamentos em condições de uso, né? E deixar eles como originais, né? Com as características que tinham quando originais, né? Então aqui nessas trocas não teve upgrades, tá? Então todos os equipamentos foram feitos, os testes sem upgrades, né? Sem aplicar técnicas para melhorar, né? Então no futuro dos vídeos aí vocês vão ver que eu mostro como tirar o adianto de fase nos graves do PM5000, né? Então eu vou fazer realmente upgrades neles de maneira que eles melhorem, tá? Mas isso vai ser depois, tá? Para playlist, nenhum equipamento foi alterado para se comportar melhor do que o original, tá? Então todos eles competiram em igualdade, tá? Então os testes foram feitos com os 4 aparelhos, né? Com as condições iguais, né? Foram trocados componentes, mas não foram alterados os valores para nenhum deles se comportar melhor, né? Então era isso aí que eu queria comentar, né? Um abraço.